Oi, gente, eu tenho muitas notícias para comentar e pouco tempo para comentá-las, então vamos a elas. Porque tem chororô da Michele Bolsonaro, Gilmar Mendes já negou a domiciliar, o Brasil fez o acordo Mercosul-União Europeia, o crédito está sendo dado ao Lula e tem muito mais coisa, inclusive um 13 que o Bolsonaro está comemorando, porque se você acha que o 13 é o número do azar do Bolsonaro, tem um 13 que ele vai gostar, olha só, né? Mas não é suficiente para fascista. Fascista não está satisfeito com algumas regalias. Fascista quer tudo, porque ele tem literalmente 13 regalias, 13 é o número cabalístico, 13 regalias na papudinha. Vamos a ela, porque são 13. Cela com o dobro do tamanho previsto na lei de execução, quarto com banheiro privativo, água corrente aquecida, né? Não vai ter friozinho. Televisão a cores, ar-condicionado, frigobar, médico da Polícia Federal de plantão 24 horas por dia, ou seja, vai ter rotação ali, vai ter um médico, aí vai, né? Vamos trocar o médico. Autorização de acesso de médico particular 24 horas por dia, autorização para realização de fisioterapia, banho de sol diário exclusivo, visitas reservadas sem a presença dos demais presos, realização de exames médicos particulares, como ultrassonografia, autorização para transporte internacional imediatos, sem necessidade de autorização judicial, e protocolo especial na entrega de comida caseira todos os dias. E tem mais uma. Vai ter direito a reunião religiosa ali, né? O que é que eles vão discutir, eu não sei. Talvez seja a lista que a Damares deu das igrejas potencialmente envolvidas no escândalo do INSS, né? Mas tem mais. O Gilmar Mendes negou o habeas corpus pela prisão domiciliar. O ministro argumentou que o advogado responsável pela solicitação não atua na defesa do ex-mandatário, não é? O Gilmar Mendes negou, né? Ele negou o habeas corpus e tal e coisa. Aqui, ó. De acordo com informações publicadas nesse sábado pelo portal UOL, a solicitação foi feita por um advogado que não atua na defesa do ex-mandatário. A manifestação foi encaminhada ao STF antes de Bolsonaro ser transferido na última quinta, né? Em sua decisão, ele destacou que o advogado não tem relação com o processo. O presente habeas corpus foi manejado contra ato de ministro dessa Suprema Corte, apontado como autoridade coautora. Nessa hipótese e tal, enfim. Negou. Por que o Gilmar analisou, né? O magistrado declarou-se impedido de fazer a análise porque questionava um ato dele. Aí o Alexandre de Moraes disse, então outro vai ter que analisar. Não adiantou muita coisa. Caiu no colo do Gilmar e o Gilmar negou. Mas o chororô não acabou. O chororô vem aí. E o choro vai aumentar. Porque o acordo União Europeia-Mercosul foi assinado após 25 anos. E o Paraguai acredita avanço a Lula. Então Lula está sendo imensamente respeitado no cenário internacional, né? O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi assinado nesse sábado, vulgo hoje, em Assunção, no Paraguai, após 25 anos de negociações, né? Durante o evento, o presidente do Paraguai atribuiu a conclusão à atuação do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que não esteve presente. Sem ele, esse acordo não seria possível, afirmou Penha ao mencionar a mediação conduzida pelo líder brasileiro ao longo do processo. Participaram da assinatura os presidentes do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, Bolívia e Panamá, além dos ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Pela União Europeia estiveram presentes o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Né? Enfim, Costa mencionou o contexto internacional e cooperação entre os blocos e tal. E olha, esse tipo de acordo, eu sei que tem gente que critica, e a gente vai ver os resultados depois, mas no mundo em que os Estados Unidos sequestrou o presidente da Venezuela, está ameaçando invadir a Groenlândia, o mundo começar a se unir para isolar os Estados Unidos, inclusive ter estratégias eventualmente comerciais de lidar com essa ofensiva estadunidense, eu acho que é uma coisa que tem que começar a se pensar assim. Se pensar. Militarmente, hoje não é viável o enfrentamento com os Estados Unidos, nem desejável, né?
Guerra é uma coisa terrível. Mas enfrentamento econômico, enfrentamento estratégico para tentar parar um regime neofascista vai ser necessário. Vai ser necessário, né? Falar em Trump, o Trump impôs uma tarifa de 10% a países que se opõem à anexação da Groenlândia. Ele anunciou, né, nesse sábado, vulgo hoje, a imposição de tarifas comerciais contra os países europeus que se posicionarem contra o plano americano de adquirir, vulgo roubar, a Groenlândia. A medida passa a valer a partir de 1º de fevereiro. Ou seja, já entrou no modo, estamos tomando mesmo e quem for do contra a gente vai punir. Eu não sei vocês, mas essa atitude do Trump tem uma vibe assim meio invasão da Polônia. Sabe do que eu tô falando? Quando um carinha com barbicha aqui invadiu a Polônia e começou uma guerra mundial terrível. Tomara que não acabe nisso, né? Mas tá preocupante isso aqui. Tá preocupante, tá preocupante. É um neofascista claramente com desejos expansionistas e, no caso, agindo para assegurar os interesses de grandes corporações empresariais que querem as riquezas materiais e minerais da Groenlândia. Ele se apressou em dizer que não, é por motivos estratégicos, de defesa e tal. Mas isso daí é a famosa conversa para boi dormir. Se não já estiver dormindo quando ele começou a falar. Porque vamos combinar que o interesse dos Estados Unidos e das grandes corporações empresariais nos minérios da Groenlândia é tão óbvio quanto o interesse das grandes corporações do petróleo no petróleo da Venezuela. Petróleo cru, né? Mas enfim. Vamos seguir. Vamos seguir porque tem mais. Tem mais. Sem Lula o acordo Mercosul não existiria. Que mais? Lula agradece a Ursula von der Leyen por reconhecer seu trabalho na assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. O presidente destacou confiança, multilateralismo e trabalho conjunto com as bases do tratado. Falar em multilateralismo em época que o Trump está sequestrando o presidente de um país e ameaçando invadir e tomar território da Dinamarca é uma cutucada indireta no Trump. Óbvio, né? Após 25 anos de negociações, o acordo comercial será assinado hoje. Tratado agora depende de aprovação do Parlamento Europeu e dos países do bloco sul-americano. É isso aí. Mauro Vieira cita os principais eixos do acordo. Segundo o chanceler, o acordo vai propiciar ganhos tangíveis em um mundo de imprevisibilidade, protecionismo e coerção. Né? O Mauro Vieira disse que os principais eixos, o acordo vai propiciar ganhos tangíveis, mais empregos, mais investimentos, maior integração produtiva, acesso ampliado a bens e serviços de qualidade, inovação tecnológica e crescimento econômico com inclusão social. Tomara, chanceler, tomara que seja isso mesmo. Não é? Esse tipo de acordo pode ajudar, claro, se ele abrir portas e se ele for realmente um acordo que exista cooperação internacional, né, e não tenha privilégios aos países desenvolvidos, mas sim, de fato, cooperação, né? Mas a gente sabe que a história desses acordos do passado é meio nebulosa e eu entendo algumas pessoas estarem com o pé atrás. O comércio é uma das dimensões da parceria, lastreada em valores comuns, democracia, Estado de Direito, respeito aos direitos humanos e proteção do meio ambiente estão plenamente refletidos no acordo. Aí tá conversando, aí sim, hein? Tá conversando com o que eu quero. Tem que defender democracia contra um presidente que tá atacando o seu próprio povo lá. O ICE é a Gestapo do Trump, viu? E desrespeitando direitos humanos. Com base nisso aqui, caberia a União Europeia e ao Mercosul começar a pensar em sanções contra os Estados Unidos. Né? Seria uma boa. O que vocês acham? Né? Tá desrespeitando direitos humanos. Não tá nem aí para proteção do meio ambiente. Saiu do Acordo de Paris. Saiu dos acordos internacionais do meio ambiente. Os Estados Unidos está querendo, né, o governo Trump, levar o mundo ao abismo. E quando chegar lá, empurrar o resto da humanidade todinha. Pegar as duas mãos e vai todo mundo para cair de vez. Né? Um acordo como esse tem que reagir.
Tem que reagir a isso daí. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esses assuntos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, ou manda um pix, né, para o andretj@terra.com.br. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.